A reforma tributária sobre o consumo implementada pela Emenda Constitucional 132, ela trouxe uma alteração no sistema tributário muito relevante. E ela pode trazer impactos, tanto de alívio da carga tributária para alguns setores, como para indústria, comércio, mas ela também pode trazer um aumento na carga tributária, como se tem argumentado, como para o setor de serviços, imóveis e etc. O ponto positivo de toda essa reforma tributária é que ele promete uma simplificação, transparência, uma não cumulatividade ampla e que todos contribuam na mesma medida da sua capacidade contributiva, sem distorções, sem diferença de alíquotas, todo mundo pagando a mesma coisa. Este novo sistema tributário ele terá início já em janeiro de 2026 e a Receita Federal e o grupo do Comitê Gestor já vem se organizando e a Receita Federal vem publicando diversas notas técnicas de parametrização e de layout de nota fiscal eletrônica, de documento fiscal eletrônico, de obrigações acessórias, como que será o livro de apuração, de registro de créditos e débitos, enfim. Então as empresas precisam estar atentas para que se ajustem a esses novos paradigmas, a esses novos modelos de escrituração e de informações sobre as operações com bens e serviços que praticam. Estão sendo incluídos e criados novos campos, e havendo uma alteração de layout nas notas fiscais eletrônicas. Já a partir de outubro de 2025 começa a fase de teste, que para os contribuintes é facultativo, mas já no início de 2026 será obrigatório e qualquer tipo de erro invalida a própria transmissão do documento fiscal eletrônico. Então as empresas precisam ficar atentas para ajustar os seus sistemas de tecnologia da informação, parametrização das operações. É preciso também alinhar diversas etapas da atividade econômica da empresa, revisar contratos, alinhar com fornecedores, ver compras, o setor de compras, envolver o setor de recursos humanos, vendas. Então, é uma reforma que vai mudar, inclusive, o jeito de operação das empresas, a formação do preço, a apuração do custo, contabilidade, enfim. Então as empresas precisam ficar atentas e se ajustar e se preparar a partir de agora, porque a partir de 1º de janeiro de 2026 essas medidas serão implementadas e terá início a vigência do IBS e da CBS sobre operações com todos os bens e com todos os serviços oferecidos no mercado de consumo. Uma das novidades da reforma tributária é a incidência do IBS e CBS sobre operações com imóveis. Hoje as operações com imóveis, como locação ou até incorporação imobiliária, tem uma tributação de ISS e do PIS/COFINS, mais no PIS/COFINS, que é um tributo mais amplo, que incide sobre receita, mas há uma série de regimes especiais, há uma série de restrições ou inclusão ou exclusão de algum regime cumulativo ou aplicação do regime não cumulativo do PIS/COFINS a depender da atividade desenvolvida. No caso do IBS e da CBS, todas as atividades estarão dentro do mesmo padrão de incidência. Todas as operações de alienação, cessão de direitos, locação, inclusive intermediação e administração de imóveis, estarão submetidas ao mesmo regime jurídico de incidência do IBS e da CBS, num capítulo específico de incidência para os bens imóveis. Então, as empresas que hoje têm um sistema ou uma incidência, estão acostumadas com a incidência, ou até uma falta de incidência, como no caso da locação, que não tem incidência de ISS, haverá aí, então, uma nova incidência sobre as suas operações, sobre as suas atividades. Então, haverá a necessidade de emissão de documentos fiscais, haverá a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, e é preciso, então, que as empresas estejam prontas para isso, ajustando seus sistemas, ajustando o seu setor administrativo, treinando o pessoal e se adaptando para esse novo regime de incidência tributária que terá início a partir de 1º de janeiro de 2026, pela incidência do IBS e da CBS. Um assunto que vem causando bastante indagação e dúvidas sobre a reforma tributária é o relacionado às empresas submetidas ao regime do Simples Nacional. O Simples Nacional ele não foi alterado, ele continua da forma como está vigente hoje. A diferença é que dentro daquela tabela de incidência em que reúne vários tributos dentro de um único documento de arrecadação, serão excluídos aquela parcela de ICMS, a parcela de ISS, a parcela de PIS/COFINS, para a inclusão do IBS e da CBS. Um ponto importante é que continua havendo aquele sublimite de 3.600.000
de receita bruta anual, em que a partir desse patamar a empresa já está submetida ao regime normal de apuração do IBS e da CBS, mas abaixo desse parâmetro as empresas elas podem optar ainda por permanecer no regime do Simples por completo, né? Então a reforma tributária ela deu uma faculdade aos contribuintes de escolher, ao optar por ser do regime do Simples Nacional, ele ser por completo, recolhendo todos os tributos devidos à sua atividade pelo regime de documento de arrecadação único, por imposto de renda, contribuição previdenciária patronal, o IBS e CBS, enfim. Mas ele pode optar que, mesmo estando no Simples, para a IBS e para a CBS, esta parte da arrecadação irá para o regime normal de apuração, com créditos e débitos, a base ampla de incidência, não cumulativo, enfim. Então, mesmo mantendo no regime do Simples Nacional para contribuição previdenciária e imposto sobre a renda, por exemplo, o IBS e a CBS estará fora. Então, as empresas do Simples Nacional, a depender de qual elo da cadeia tributária ou da cadeia produtiva ele se encontra, se está no fim da cadeia, praticando operações com o consumidor final, ou no meio da cadeia produtiva, praticando operações com outros contribuintes, né, no chamado business to business, né, B2B, as empresas precisam fazer conta e ajustar para qual tipo de regime de apuração eles pretendem se inserir a partir do início da vigência da reforma tributária dos tributos sobre o consumo IBS e CBS. A novidade é que, mesmo optando pelo regime integral do Simples Nacional, os adquirentes de produtos e serviços fornecidos por empresa do Simples poderão apurar crédito daquela parcela de IBS que está inserido dentro do documento único de arrecadação, tá? Então, argumenta-se se haverá perda de competitividade de empresas que estão no Simples Nacional por fornecer um crédito inferior aos seus adquirentes. Mas o ponto a ser analisado é cálculo, porque para o adquirente ter um crédito maior do que aquele que está inserido no Simples, ele também terá que pagar mais, porque pagará a alíquota cheia de IBS e CBS, que hoje está se especulando em ser 28% para os dois, enquanto que dentro do Simples Nacional será uma alíquota de 4%, de 3%, dependendo do volume de receita bruta que aquela pessoa jurídica esteja e em que anexo da lei complementar do Simples Nacional ela se enquadre. Então, é preciso fazer conta, não é possível cravar com certeza que haverá perda de competitividade, muito pelo contrário, até porque a operação do Simples ainda gerará crédito para quem é adquirente de produtos fornecidos por quem é do Simples, o que hoje não acontece, né, em regra, mas em relação a quem está no Simples, ele não é passível de apuração de crédito das compras que ele faz. Então talvez esse seja um ponto para quem está no Simples Nacional analisar, de tudo que ele consome para produzir o seu produto, para prestar o seu serviço, se mantido tudo no Simples, nada disso que ele consumir ou adquirir será passível de crédito, a não ser que ele opte por ter a apuração do IBS e CBS pelo regime normal. Então, com a implementação da reforma tributária, os tributos que hoje conhecemos como o ICMS, o IPI em grande parte e o PIS e a COFINS serão extintos. Esses tributos eles são não cumulativos, eles oneram, né, as receitas das pessoas jurídicas, as operações praticadas com bens e serviços fornecidos no mercado consumidor, e eles são passíveis de apuração de crédito, embora restrito a uma parcela de compras ou de gastos, em que a legislação permite apurar um crédito, de modo que esse crédito será utilizado para deduzir do imposto que incide nas operações praticadas, né, tanto para ICMS, quanto para IPI, quanto para PIS/COFINS. Mas esses tributos serão extintos. O PIS/COFINS, por exemplo, ele será extinto em 31 de dezembro de 2026. Então, quem está no regime, sujeito ao regime não cumulativo, que apura créditos de PIS/COFINS, ou mesmo quem está no regime cumulativo, esse tributo será extinto a partir de janeiro de 2027, e é preciso dar um tratamento para os créditos ou para os insumos e materiais ou bens comprados para revenda, que terão a incidência do PIS e da COFINS durante o ano de 2026 ainda. Então, o legislador, na Lei Complementar 214, previu um regime de transição e previu um regime de apuração de créditos de PIS e da COFINS para quem está no regime não cumulativo. É possível escriturar os créditos sobre insumos, sobre bens para revenda, sobre máquinas, edificações, para
A partir de janeiro de 2027, como não tem mais o débito de IPI para fazer a compensação, esse crédito de PIS/COFINS ele é utilizado para abater do montante de CBS, de contribuição sobre bens e serviços devidos a partir de janeiro de 2027. Ainda é possível que esse crédito apropriado pelo contribuinte seja passível de ressarcimento ou de compensação contra os tributos administrados pela Receita Federal. Quem estiver em janeiro de 2027 ou em 31 de dezembro de 2026 no regime cumulativo do PIS e da COFINS, a partir de janeiro de 2027 ele terá um crédito presumido das compras que ele fez que foram submetidos ao regime do PIS/COFINS. Então, os materiais novos, né, os bens para revenda ou aqueles que foram comprados para utilizar como insumo na produção de bens ou para a prestação de serviços, serão passíveis de apuração de um crédito presumido de CBS para deduzir do montante de CBS devido nas operações praticadas a partir de janeiro de 2027. Então é importante que as empresas elas passem a olhar a sua operação, se está no regime não cumulativo, de revisar os seus créditos, de revisar as despesas que elas têm durante o ano de 2026, 2025, 2024, os últimos 4 anos, para verificar se tem alguma despesa que era passível de crédito e não foi escriturado esse crédito para fazer de uma forma extemporânea até que 2026 se encerre, para que tenha um crédito acumulado e apropriado de PIS e COFINS para que possa ser passível de utilização a partir de 2027 para abater da própria contribuição sobre bens e serviços. E para quem estiver no regime cumulativo também é importante verificar o seu estoque, os produtos que adquire para revenda e os materiais a serem utilizados como insumos que passarão a ser passíveis de um crédito presumido para restituir esse PIS/COFINS que onerou esses produtos durante o ano de 2026, né, esse saldo final em 2026 de produtos no estoque ou para insumo ou para revenda, serão passíveis de crédito presumido justamente para recuperar esse PIS/COFINS cumulativo que não é passível de crédito, mas diante da extinção desses tributos, o legislador previu a possibilidade de gerar um crédito presumido para o aproveitamento da contribuição sobre bens e serviços devida a partir de 27. Então as empresas precisam olhar atentamente para essas questões, seja no regime cumulativo do PIS/COFINS ou não cumulativo, para que não perca dinheiro ou para não deixe passar uma possibilidade de crédito a que tem direito e que seja passível inclusive de ressarcimento em dinheiro ou para compensação com outros tributos administrados pela Receita Federal.